Nós vamos agora ler o Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 16, os versos 13 a 17. Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, os versículos 13 a 17. Vou ler e peço a você que acompanhe a leitura da palavra do Senhor. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Vamos orar mais uma vez. Pai, fala conosco nesta hora. Tem misericórdia de nós, o teu povo. Socorre-nos para que possamos enxergar Cristo em toda a Escritura e, mais uma vez, sermos nutridos por meio dele. Que a nossa fé cresça, que o nosso amor, que o nosso temor, que a nossa admiração, o nosso espanto diante das tuas maravilhas aumentem nesta noite. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, a declaração que nós vemos aqui de Pedro é uma declaração que é dada por meio do Espírito Santo. Jesus está perguntando aos seus discípulos: o que as pessoas estão dizendo sobre mim? Na opinião delas, quem sou eu? E então os discípulos trazem alguns nomes: Elias, Jeremias, João Batista, alguns dos profetas. E Jesus então pergunta aos seus discípulos: mas vocês, qual a opinião de vocês? E Pedro, cheio do Espírito Santo, diz: o Senhor é o Messias, o Cristo. A palavra Cristo na língua grega significa exatamente isso: o Messias, o ungido, aquele que foi consagrado por Deus para resgatar o povo de seus pecados. Então Jesus diz: você é feliz, Pedro, porque você chegou a essa conclusão por meio do Espírito Santo. E eu não quero me deter muito na confissão de Pedro, pelo contrário, eu gostaria de especular um pouco com você. Especular talvez não seja melhor palavra, porque a gente especula do que não sabe. Queria considerar um pouco com você daquilo que nós podemos saber na Escritura, por que foi que as pessoas palpitaram sobre Jeremias, sobre Elias, sobre alguns profetas, quem sabe o Eliseu, o Daniel, e por que João Batista estava em perspectiva. Até que então eles pudessem entender que Cristo era o próprio Messias, muito maior do que qualquer dos profetas. Meus queridos, nós podemos ler vários trechos do Evangelho, onde Jesus deixa claro que as Escrituras falavam sobre ele desde o começo. Nós conseguimos enxergar isso até mesmo sem uma frase explícita do Senhor Jesus. Claro que nós não compreendemos nada sobre Cristo se não for por meio da ação do Espírito Santo. Mas até mesmo aquele crente que não viu a declaração explícita de Jesus, quando lê, por exemplo, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e nada foi feito sem ele, todas as coisas foram feitas por meio dele, e esse Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós entendemos que o Verbo era Jesus que se fez carne, e no princípio era o Verbo, nos remete a: no princípio criou Deus os céus e a terra. E assim, sem uma ajuda direta do Evangelho, nós somos rapidamente levados ao primeiro versículo da Bíblia, que narra o surgimento de todas as coisas, e nós já começamos a enxergar Jesus exatamente ali. Depois nós vamos tendo outras ideias, e o próprio colégio apostólico vai nos dando mais informações, de tal forma que a gente vai enxergando Jesus. O apóstolo Paulo nos diz que Jesus foi o segundo Adão, o segundo homem criado sem pecado, que o primeiro Adão desobedeceu e trouxe a morte, e que Jesus, o segundo Adão, obedeceu e morreu para nos trazer a vida. E então nós vamos vendo que as histórias bíblicas estão sempre apontando para Jesus, no princípio, o primeiro Adão. E aí então a gente lê, por exemplo, em Hebreus, que Abel tinha um sangue que clamava da terra, mas que o sangue de Jesus clamava por coisas superiores. Lá em Gênesis você leu, Deus chama Caim e diz assim: Caim, cadê o teu irmão?
E Caim diz: por acaso eu sou tutor de meu irmão? E então diz assim: o sangue do teu irmão clama da terra a mim. Você sabe que sangue não fala coisa alguma. Mas Deus está olhando aquele sangue e tendo uma prova irrefutável. Não que Deus precisasse de evidências. Ele é onisciente. Mas aquele sangue está dizendo: um justo foi assassinado por um injusto. O Senhor não tomará nenhuma providência? E aí então Deus marca Caim como sinal e bane Caim e aplica sobre ele uma maldição. Porque o sangue do Abel clama a Deus por alguma providência. E o escritor da carta aos Hebreus nos diz que o sangue de Cristo clama por coisas superiores ao que clama o sangue de Abel. Porque Jesus era mais justo do que Abel e sofreu uma injustiça ainda maior do que Abel. E ele morreu debaixo dos propósitos soberanos de Deus, para que agora Deus não fizesse justiça em relação àqueles que mataram a Cristo, embora ele o fará, mas para que ele executasse misericórdia em direção àqueles que creem no sacrifício substitutivo de Jesus. O sangue de Jesus clama por coisas superiores ao sangue de Abel. E assim nós vamos vendo a história se desenvolvendo. E a gente passa por Jacó, que teve a visão da escada, que Cristo diz que se referia a ele, filho do homem. Nós temos a ideia de Isaac, que é um protótipo do Senhor Jesus Cristo, um filho que seria sacrificado e por conta do amor do seu pai a Deus. Então ele é poupado. Nós vamos ver José traído por seus irmãos, amado por seu pai, vendido como escravo, condenado injustamente, preso por mais dois, os quais um escapa, o outro sobrevive, que sai da humilhação e vai para a glória, casa-se com a gentílica, abençoa as nações por meio da sua sabedoria, chama os irmãos que o traíram para um banquete. E a gente vai vendo essas histórias e vai dizendo: Jesus está em todas elas. E a gente passa por Moisés, passa pelo tabernáculo, e logo voltaremos a esse estudo. E então a gente passa pelos sacrifícios, pelas festas do livro de Levítico, percebe a falta que um líder adequado faz na época dos juízes. Chegamos a Samuel, um profeta, sacerdote, juiz, que aponta para Cristo. Passamos por Davi, o rei segundo o coração de Deus, e entramos na época dos profetas. Essa é a época que estava mais próxima no tempo daquelas pessoas que estavam especulando a respeito de Jesus. Veja, a pergunta aqui de Jesus foi: o que eles dizem que eu sou? E eles dizem: Elias, o primeiro dos grandes profetas. Outros dizem Jeremias. Outros dizem algum dos profetas. E a especulação da multidão, portanto, estava mais concentrada na figura desses profetas. E eu queria pensar um pouco com você a respeito desses profetas em particular. Eu quero começar com Elias. Elias foi enviado para o povo de Israel, na época em que Acabe era o rei. Acabe se casou com uma mulher gentílica, vinda da Fenícia, chamada Jezabel. E o nome de Jezabel já carrega o nome do seu Deus, que é Baal. Jezabel é uma adoradora de Baal. E ela então acredita que o Deus da chuva, que manda a chuva para fertilizar a terra, é Baal. E é por isso que Elias se apresenta em 1 Reis capítulo 17 e vai até o rei e diz: tão certo como vive Yahvé, perante cuja face estou, não vai chover enquanto eu não falar. O milagre não é aleatório, trata-se de demonstrar quem é que faz chover para Jezabel. É Baal ou é Yahvé? E Elias carrega Yahvé no seu nome. Jezabel tem Baal no nome dela, mas Elias significa meu Deus é Yahvé. Lembra que Jesus disse na cruz: Eli, Eli, lama sabachthani, e o Eli significa Deus meu? O Eli de Eli significa Deus meu. Eli, Yah, o Deus meu é Yahvé. Elias carrega o nome dizendo assim: Acabe, Jezabel, vocês podem ser de Baal, mas o meu Deus é Yahvé, e é Ele que faz chover. Então Elias chega e se apresenta, mas ele se apresenta para um rei que lhe é hostil. Ele não é bem recebido na sua própria casa. É curioso que o reino é o reino de Israel, o reino é o reino de Deus. A terra é a terra de Canaã que Deus deu ao seu povo. E agora há um rei ali que não acolhe Elias, que não recebe Elias. E agora Elias vai demonstrar o poder de Deus, não apenas permitindo que haja estiagem, que não chova na terra de Israel, como também Elias faz milagres em outros lugares. O povo de Israel não está acolhendo a mensagem daquele cujo nome é meu Deus é Yahvé, o Elias. Então agora Deus diz: Elias, vá até uma viúva lá na terra da Jezabel, vá lá na terra de Baal, e uma viúva lá vai te alimentar. E ali então ele vai até a casa da viúva e pede à mulher que o alimente. E a mulher diz assim: não tem comida.
e eu ia fazer aqui um caco de pão, com o resto de farinha que sobrou. Ia dar para mim e para o meu filho, e a gente ia deitar e ia morrer. Isso era a morte chegar. E Elias diz a ela: não, Deus vai cuidar disso, vai lá e faz a comida, do jeito que eu te falei. E quando a mulher vai até lá, ela faz a comida, e a farinha dura por muitos e muitos dias. E Elias então multiplica a farinha. Guarde isso. Elias não recebido na sua própria terra. Elias orando e se apresentando diante de Acabe, controlando a chuva. Elias multiplicando farinha. Elias depois desafiando os profetas de Baal para ver quem manda fogo do céu. E ganhando a disputa, ele se volta para o mar e ora. E agora a chuva vem. De tal forma que o rei Acabe precisa fugir de carruagem até o seu palácio. Tamanha a tempestade que está para vir. Elias ora e a chuva desaba. Por fim, chega o momento de Elias partir. Há muitas outras histórias e eu as poupei, de propósito, porque eu preciso avançar aqui em relação a outros profetas. Mas chega a hora de Elias partir, e Deus manda uma carruagem celestial para buscar Elias. E Elias sobe ao céu, no meio de um redemoinho de fogo. Essa é a história de Elias, e esses são os pontos que eu queria que você se lembrasse. Um profeta que não é bem recebido na sua própria casa. Um profeta que faz a chuva parar e que faz a chuva voltar. Um profeta que multiplica a farinha. Um profeta que sobe ao céu no redemoinho. E então nós continuamos a ser preparados por Deus para chegarmos até Jesus. O apóstolo Paulo vai nos dizer em Gálatas 3:24 que a lei foi um aio que nos conduziu até Cristo. Aio no grego é pedagogo, aquele escravo que ensinava o filho do seu senhor as lições e o preparava para lições maiores. É como se essa história de Elias te preparasse para entender Jesus. E eu acredito que você já percebeu algumas semelhanças. Seguimos com o profeta Eliseu. E há uma história de Eliseu muito interessante, porque Eliseu é imediatamente o sucessor de Elias. E se Elias havia ressuscitado uma criança, Eliseu também ressuscita o filho de uma viúva. Os dois profetas ressuscitam mortos. Depois nós vamos ver que Eliseu cura um leproso, Naamã, o sírio, que foi mencionado aqui na leitura que já fizemos. Do mesmo jeito que Elias não foi recebido na sua própria terra, Eliseu não curou leprosos israelitas. E que os sírios queriam fazer emboscada contra os israelitas, mas nunca conseguiam, porque o profeta Eliseu escutava com seus ouvidos a conversa com o rei sírio, lá na sua câmara real. E ele dizia ao rei israelita: não vá por aqui, vá por ali. E por várias ocasiões, o rei israelita foi libertado das emboscadas que lhe foram preparadas pelo rei sírio. E o rei sírio diz assim: tem alguém me traindo aqui. Alguém do meu exército está entregando as minhas estratégias para o inimigo. E os seus soldados dizem: não, majestade. O que acontece é que os israelitas têm um profeta que consegue escutar tudo que o Senhor fala. Então o rei da Síria manda um exército para prender Elias e Eliseu. E Eliseu foge com o seu moço, Geazi. E então eles estão cercados. E Geazi se desespera. Então Eliseu pede que Deus abra os olhos para que Geazi veja os anjos que os estão protegendo. Então Geazi, tendo aquela visão, ele fica mais tranquilo. E agora Eliseu ora para que Deus fira de cegueira os soldados do inimigo. E Deus os fere de cegueira. E agora Eliseu pega aqueles soldados feridos de cegueira e leva até Samaria, a terra do rei israelita. E chegando lá em Samaria, ele ora para que a cegueira seja desfeita. E depois ele trata bem os inimigos. Ele abre os olhos aos cegos inimigos e ele trata bem os inimigos que queriam matá-lo. Você já viu uma história assim? Pois é. E então a gente vai, ainda com a lei, nos levando como pedagoga até Cristo, andando mais um pouquinho. E nós conhecemos a história do profeta Jonas. Jonas foi chamado por Deus para falar aos ninivitas. O texto que nós vemos aqui falava dos ninivitas. Trata-se do povo mais cruel que a antiguidade já conheceu. Os soldados mais malvados, que tinham a tortura mais desesperadora em relação aos soldados inimigos que houvessem sido conquistados. Eles tiravam a pele das costas dos soldados enquanto eles estavam vivos. Eles cortavam as línguas do inimigo dentro da boca para que elas inchassem e eles morressem sufocados dentro de 3 ou 4 dias. E faziam muitas outras atrocidades. Quando Deus então diz a Jonas: Jonas, fale com os ninivitas para que eles se arrependam, porque senão eu vou destruí-los. Jonas faz as contas. Eu falo com os ninivitas se arrependem,
não os destrói. Plano A de Deus. Eu não falo com os ninivitas não se arrependem, Deus os destrói. Plano B, plano Jonas. Qual plano você acha que ele seguiu, de Deus ou dele? Você conhece a história. Ele seguiu o plano dele. E então Deus o mandou para Nínive e ele foi para Tarsis. Deus o mandou para o Iraque, ele foi para a Espanha. Ele pegou um navio, ao invés de pegar uma estrada de terra. E Deus diz assim: não vai fugir da minha vontade, não, miserável. Você vai fazer o que eu quero. Você não quer pregar para o inimigo, mas você vai falar para o inimigo, porque eu amo esse inimigo. E o testemunho da misericórdia de Deus é maravilhoso. Ele ama aqueles ninivitas, maldosos e ímpios. E agora então, o barco que Jonas está é sacudido pela tempestade, os tripulantes lançam sortes e Deus controla até o lançamento de sorte dos ímpios. E eles descobrem que é Jonas a causa da tempestade. Eles jogam Jonas ao mar. E agora o peixe vem da montanha Jonas. Ele passa ali 3 dias e 3 noites morto para a sua própria vontade. Dentro da barriga do peixe, Jonas ora e diz assim: tá bom, Deus, tá bom, vou fazer o que o senhor quer. Me perdoe, eu vou falar para ele. Ele precisou morrer para a sua vontade, morrer para os seus planos, para aprender que ia ter que fazer o que Deus mandou, de pregar para o inimigo. E então, 3 dias e 3 noites depois, ele é vomitado na beira da praia e vai, cheirando o peixe azedo, falar com os ninivitas. E essa é a história de Jonas. Nós já vimos a de Elias, a de Eliseu, nós já vimos a de Jonas, nós seguimos um pouco mais, nós vamos para o lado de Jeremias. Jeremias está vivendo na época do cativeiro da Babilônia. Ele está analisando toda a situação e dizendo: Deus vai nos punir, porque nós nos desobedecemos. E nós precisamos aceitar a censura de Deus. Nabucodonosor virá, e é melhor não resistirmos. É melhor aceitarmos de uma vez e nos entregarmos a Ele. E nos tornarmos seus escravos. Nós sofreremos menos se aceitarmos a disciplina do Senhor. Mas há algumas verdades que as pessoas não querem escutar. Jeremias fala com amor ao seu povo, mas o seu povo recusa, dando um sinal de que nenhum profeta de fato é bem recebido na sua própria terra, especialmente quando fala verdades inconvenientes. Jeremias é açoitado, Jeremias é acorrentado, Jeremias é jogado numa cisterna, Jeremias é preso, Jeremias é desprezado. Ele chora por Jerusalém, por seus pecados, pela dureza do seu coração. E nós olhamos para tudo isso e também percebemos que essa história nos prepara para entender isso. Finalmente, nós temos a história do profeta Daniel. O profeta Daniel age de maneira exemplar. Seus inimigos querem apanhá-lo em alguma falha moral, para tirá-lo da concorrência. Ele é o preferido do rei. Ninguém é tão sábio quanto Daniel. Ninguém interpreta as escrituras na parede como Daniel. Ninguém é tão irrepreensível como Daniel. Não pode ser assim. Ele consegue muito favor do nosso rei. E olha que ele nem é persa. E aí, então eles armam uma estratégia e torcem a lei, fazem um decreto para que ninguém olhe a outro Deus. E Daniel não deixa de buscar o seu Senhor, mesmo correndo o risco de morrer. E aí, então, quando eles vêm trazer a história para o rei Dario percebe que o julgamento a que queriam submeter Daniel não era um julgamento justo. Que a lei que foi firmada sobre orar apenas ao Deus dos persas não tinha sido por conta de uma devoção particular das pessoas, mas foi uma lei completamente feita para enquadrar Daniel, que era completamente inocente. Dario percebeu isso e tentou de todas as maneiras livrar Daniel do que estava acontecendo. E ele então tenta, mas a lei dos medos e persas não se pode revogar. Então agora Daniel é lançado na cova dos leões. E a cova dos leões é tampada com uma grande pedra. E para que ninguém se atreva a tentar livrar Daniel, eles selam aquela pedra com o selo dos grandes homens da Pérsia. Eles derrubam cera quente ali e colocam o seu anel marcando a pedra para que ela não seja tirada do seu lugar. Ou seja, Daniel vai morrer mesmo. Só que no dia seguinte o rei vai até a cova e diz assim: Daniel, será que deu-se o caso desse teu Deus a quem você serve ter te livrado da boca do leão? E o Daniel diz: ó rei, vive eternamente, não temos, nenhum mal aconteceu comigo. Então Daniel sai da cova como quem sai da morte. E o rei agora faz justiça e prende e executa todos aqueles que se voltaram contra Daniel. Nós agora fizemos essa pequena seleção de profetas. Elias, ele
Eliseu, Jonas, Jeremias, Daniel. E esses profetas estão nos preparando para entender Cristo. Eles são os pedagogos de Deus cujas histórias nos levaram até Jesus. Claro que o último deles foi João Batista. E o João Batista usou roupa de camelo, igual Elias, e falou no deserto igual Moisés. Moisés, o representante da lei, Elias, o representante dos profetas. João Batista, o representante da lei e dos profetas. E como a lei e os profetas apontaram para Cristo, João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E então ninguém é maior do que João, porque todos os outros apontaram para Jesus de longe, mas Jesus foi apontado por João Batista de perto. João Batista disse: é esse aqui, e portanto a glória maior é a dele. E então agora Jesus está perguntando: as pessoas entenderam quem eu sou? Então alguns dizem, tem gente que fala que o senhor é Jeremias. Você consegue imaginar o palpite? Não é um palpite ruim, não. Por quê? Porque Jeremias falou a verdade a Jerusalém 500 anos antes. Jeremias falou que Deus estava trazendo juízo porque o povo não cria na mensagem do seu profeta. Jeremias chorou por Jerusalém. Jeremias foi açoitado e maltratado por falar a verdade. Jeremias foi lançado numa cisterna e, sendo inocente, foi condenado por leis ímpias. O palpite de Jeremias era um bom palpite. Outros dizem: Elias. E por que Elias? Bom, porque Jesus multiplicou pães. 5 pães e 2 peixes alimentaram 5.000 pessoas. Se tinha alguém que tinha feito alguma coisa parecida, poderia ter sido Elias, que multiplicou a farinha, ou Eliseu, que em determinada ocasião multiplicou 20 pães para alimentarem 100 homens. Eliseu, então parece ser um bom palpite. Eliseu também fez milagres parecidos quando Jesus curou o leproso Naamã, mas Jesus curou ainda mais. 10 leprosos de uma vez só, tocou os leprosos. E então você vai vendo que os palpites das pessoas não eram palpites despropositados. Elas estavam olhando para aquelas coisas e dizendo: peraí, Elias multiplicou a farinha, Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes. Elias alimentou 3 por vários dias, Jesus alimentou 5.000 de uma vez só. Eliseu ressuscitou o filho da viúva, Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, e o Lázaro, que já estava morto e fedendo há 4 dias. E então Elias controlou a chuva, Jesus acabou a tempestade no mar da Galileia. E eles começam a olhar para aqueles milagres todos e se perguntam: quem é esse a quem João Batista apontou? A essas alturas, João Batista já havia sido decapitado, e alguns até confundiam as coisas, pensando que Jesus fosse João. E todas essas coisas faziam algum sentido, mas era necessário perceber que Jesus era maior do que tudo isso. Jesus era maior do que a soma de todas essas histórias. Se Naamã curou o leproso, Jesus curou muitos mais. Se Elias ou Eliseu ressuscitaram crianças, Jesus ressuscitou muitos mais. Se houve multiplicação de farinha, Jesus multiplicou pães. Se houve tantas outras coisas no Antigo Testamento, Jesus fez muito mais. E a essas alturas de seu ministério, então, era necessário que eles entendessem isso. E agora então nós vemos que o Espírito revela a Pedro: tu és o Cristo, tu és o ungido, aquele que devia vir. Só que aquele que devia vir, o servo do Senhor, o ungido, tinha que cumprir profecias a respeito da sua rejeição e a respeito do seu sofrimento. O Salmo 22 falava a respeito do sofrimento: Deus meu, por que me desamparaste? Isaías 53 falava a respeito do seu abandono, da sua aparência desfigurada, de como ele entregou a sua alma como oferta pelo pecado. E tantos outros trechos da Bíblia falavam sobre isso. E agora então Jesus sofrerá mais do que Jeremias, que foi jogado na cisterna. Ele será pregado na cruz. Mas antes, ele será condenado por meio de um processo injusto, mais injusto do que o processo que condenou Daniel. Uma lei forjada contra Jesus é ainda mais descaradamente injusta do que aquela que foi forjada contra Daniel. Se Dario percebeu que Daniel ia ser condenado por um processo injusto, Pôncio Pilatos percebeu que Jesus era condenado por um processo injusto. Dario tentou livrar Daniel, Pôncio Pilatos tentou livrar Jesus. E agora a profecia se cumpre, e Jesus é crucificado, morto e sepultado. E quando ele é colocado no seu sepulcro, esse sepulcro é tampado com uma pedra que é selada com o selo do rei. Como aconteceu com o profeta Daniel, que foi jogado numa cova, tampada com pedra e selada com selo. E aí o que você vê? Você vê que aquela pergunta do rei Dario lá atrás: ó Daniel, você serviu
dizê-lo? Será que o seu Deus te livrou da morte, da boca do leão? Essa pergunta continua no ar, continua no coração dos discípulos. Nosso mestre serviu ao nosso Deus com tamanha fidelidade e perfeição, nenhum pecado se achou nele. Será que ele será liberto da morte? A profecia de Davi se cumpre: não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. E agora a pedra, enorme pedra colocada na porta do sepulcro, selada com o selo do rei, vigiada com guardas, não é capaz de deter o Senhor Jesus Cristo. E ele então aparece e confirma plenamente aos seus discípulos, a mais de 500 pessoas, a sua ressurreição. E depois de haver terminado a sua obra, ele sobe aos céus, de maneira ainda mais gloriosa do que Elias, que subiu no redemoinho. Elias precisou da ajuda divina. Jesus subiu por seu próprio poder, majestade e glória. Queridos, sabe que nós entendemos a dimensão de todas essas coisas? Deus escreveu todas essas histórias que a gente aprendeu desde pequenininho, nas classes Cordeirinho de Jesus, Guerreiros da Fé, né? E assim vai, até chegar à classe de catecúmenos, professor de fé, e aí vira jovens e adultos, homens e senhoras. Nós aprendemos todas essas histórias. Mas será que nós tivemos a bênção de juntá-las e de perceber que quando Elias multiplicava a farinha, quando Elias controlava a chuva, quando Elias ressuscitava uma criança, quando Elias subia ao céu, quando Eliseu ressuscitava uma criança, quando Eliseu multiplicava 20 pães para 100 homens, quando Eliseu curava um leproso, quando Eliseu curava cegos, inimigos, e ainda lhes dava de comer, quando Jonas, contra a sua vontade, ia falar para inimigos, depois de morrer por 3 dias e 3 noites, quando Jeremias falava a verdade e era maltratado, quando Daniel foi condenado num processo injusto, quando ele foi jogado numa cova coberta por uma pedra selada com o selo real. Todas estas coisas eram Deus dizendo para mim e para você: prestou atenção na história? Logo, logo, tudo isso vai ter um desfecho perfeito na pessoa do Deus. Eu falo com os adolescentes na escola, dizendo que é comparável a Bíblia à literatura que eles mais apreciam. Eles já apreciaram algum dia, quem sabe quando tinham 4, 5, 7 anos, aquelas histórias que começam com ela uma vez e terminam com Felizes para Sempre. Talvez muitos de vocês aí assistiram Branca de Neve de 1936 do Walt Disney. Mas naquela época a bruxa era 100% má e a Branca de Neve era 100% boa. Então a história começa com ela uma vez e termina com Felizes para Sempre. E isso não foi invenção do Walt Disney. A Bíblia começa com ela uma vez, o Jardim do Éden, tudo muito bom, e há um vilão que é 100% mal, e ela termina no novo céu e na nova terra com Felizes para Sempre, com o herói vencedor e o vilão derrotado para sempre. Mas hoje em dia parece que as histórias estão mesclando as coisas, e então a história tão redondinha assim já não satisfaz o apetite contaminado da nossa geração. E agora então eles gostam de coisas como multiverso, eles gostam de coisas como Vingadores Ultimato. Então eles assistem o filme do Thor, depois eles assistem o filme do Hulk, depois assistem o filme do Capitão América, depois do Homem de Ferro, e assim eles vão, até que todas essas histórias se juntam lá no final, no Vingadores Ultimato. E eu falei para eles assim: você pensa que foram os Marvel que inventaram isso daí? Todo mundo copiando a Bíblia, que é muito mais interessante do que todas essas histórias que vocês estão falando. Quando você lê a história de Eliseu, pode colocar lá, como se fosse o Thor. Leu a história do Elias, pode colocar lá, como se fosse o Capitão América. Leu a história do Daniel, coloca aqui, isso aqui é o Homem-Aranha. E assim vai. Por quê? Porque quando chega o grande herói em cena, que é Jesus Cristo, todas essas histórias se cumprem num único personagem, que é o dono do mundo, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele cura leprosos de maneira mais gloriosa que Eliseu. Ele alimenta pessoas de maneira mais gloriosa do que Elias. Ele ressuscita pessoas em condição muito mais precária do que Elias e Eliseu fizeram. Ele vai pregar para inimigos, coisa que Jonas não quis fazer. Ele morre para a vontade dele, voluntariamente, coisa que Jonas fez na marra. Ele fica 3 dias e 3 noites no ventre da terra, como Jonas ficou na barriga do peixe. Ele sai da tumba, removendo uma pedra selada, como aconteceu com Daniel. E tudo isso é para que Deus te ajude a perceber quem é o Filho dele. O Filho dele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis. Essas histórias todas têm que nos levar a uma única conclusão:
A Bíblia é a palavra de Deus. Ou você acha que deu para fazer com o livro dos reis, com o livro de Daniel, com o livro de Jeremias, a mesma coisa que os Marvel fizeram? Tudo bem, isso vai contar um pouco da minha idade, mas eu assisti o primeiro filme do Homem-Aranha com o Tobey Maguire estreando, que é que eu não tinha nascido ainda, então era muito menina para lembrar, mas eu vi. E eu vi o último filme do Vingadores Ultimato todo saindo. Foi uma baita empreitada, foi um projeto cinematográfico de décadas, de milhões de dólares. Mas as pessoas que fizeram tudo isso encaixar se conheceram, conversaram entre si e planejaram e executaram isso dentro do percurso de tempo de uma única vida humana, que é a minha. Mas pergunta se Jeremias sabia alguma coisa na época de Jonas. Ele não estava nem no calcanhar da bisavó ainda. Faltavam séculos para ele nascer. Pergunta se Jonas conversou com Daniel e a resposta é não, nunca se viu. Pergunta se Daniel conheceu Elias e a resposta é não, passaram-se 100 séculos. Pergunte a respeito dessas coisas e você verá. Nós estamos falando de uma história que foi construída em continentes diferentes, em séculos diferentes, escrita em linguagens diferentes, por personagens que nunca se conheceram. E a única explicação para que tudo isso se feche na pessoa de Jesus Cristo é: tu és o Filho de Deus. Eu digo para os meninos, quem é o homem mais rico do mundo atualmente? E por conta do que está acontecendo no Brasil, todo mundo sabe, né? É o Elon Musk. E aí eu pergunto para eles assim: vocês sabem que ele tem uma fábrica de foguete? É todo mundo, SpaceX. Pois é, esse homem fez o foguete da ré. Pensa num homem que, né? Na minha juventude falava, o foguete não dá ré. Agora não dá mais para falar isso, porque o Elon Musk fez o foguete da ré. E aí, então eu digo, imagina que o filho adolescente de Elon Musk quer comemorar o aniversário dele na Lua. E ele chega e fala, pai, eu quero ir para a Lua comemorar o aniversário. Isso seria um problema para Elon Musk? Não. E se ele falasse, quero levar os colegas da minha sala, que entrou no C? Ah, tudo bem, amanhã eu vou mandar fazer traje espacial para todo mundo, quinta-feira a gente decola. Isso não seria um problema. Você quer pousar na face de cá ou na face de lá da Lua? Que cor que você quer a sua roupa de astronauta? Isso não seria um problema para você. Mas isso é coisa que dinheiro compra. Agora eu quero saber se alguém, há 1000 anos atrás, há 1500 anos atrás, estava falando das glórias do filho de Elon Musk que ainda ia nascer. Eu quero saber se algum desses personagens e desses funcionários que Elon Musk possa retratar ou contratar poderia curar o cego. Ele pode pagar um belo de um tratamento, fazer uma bela cirurgia, mas curar milagrosamente não. Ressuscitar um morto? Jamais. Curar um leproso? Ah, não é possível. E fazer tantas outras coisas, a resposta é não. Nem todo o poder humano, nem as maiores conquistas que nós pudéssemos imaginar, seriam capazes de igualar as façanhas que Deus separou e destacou unicamente para que aprendêssemos a respeito do seu filho. Isso, meus irmãos, serve para uma coisa muito simples. A demonstração é um pouco extensa. A narrativa, a história que eu conto é um pouco comprida. Mas a lição é basicamente simples. Jesus é quem ele diz ser. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Senhor dos Senhores. E viver contra Ele, e viver longe dEle, e viver uma vida que você diz, obrigado Senhor Jesus, eu te conheci, mas o Senhor fica aí e eu vou ficar aqui. É a maior loucura que nós podemos cometer. Se Jesus é quem de fato é, e as provas aqui estão, a única alternativa sensata é nos curvarmos diante dEle, é adorarmos a Ele, é amarmos a Ele, é servirmos a Ele com todo o nosso coração. Não há nada que possamos fazer mais proveitoso do que estarmos aos pés de Jesus. Você não poderia estar num lugar melhor agora, num lugar mais importante, do que no lugar onde Jesus é adorado e a sua palavra é pregada. Você não estaria fazendo, em hipótese alguma, algo mais importante. E a pergunta que eu preciso fazer é: você sabe que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Você crê nisso? O Espírito Santo já mostrou isso a você? Nesta noite, estas evidências deixaram isso claro para você? E a pergunta que se segue é: o que você vai fazer com esta fé? Os apóstolos estiveram dispostos a morrer por Cristo e a viver por Ele. Estiveram dispostos a enfrentar feras, a serem martirizados, crucificados de cabeça para baixo, feridos pela espada, e
tantas outras atrocidades que sofreram, porque eles encontraram esse Cristo maravilhoso. Esse Cristo precisa ser suficiente para nós, para que a nossa vida, mesmo no meio de tantos problemas, esteja repleta de significado, para que o nosso coração esteja desejoso de servi-lo, de adorá-lo, de viver para Ele. Nós não estamos aqui apenas falando a respeito de alguém formidável, espetacular e maravilhoso, e Jesus de fato é. Mas nós não viemos aqui apenas para falar sobre Ele. Nós estamos aqui porque nós queremos e sabemos que devemos viver para Ele. Nossa fé não pode ser apenas um discurso. Se sabemos que Jesus de fato é tão importante, nós precisamos adorá-lo em todas as circunstâncias. Nós precisamos que a nossa vida reflita esta fé. Então, a pergunta que precisamos nos fazer é: nossa fé é uma fé que está sendo explicitada em nossas atitudes? É como se eu dissesse: está calor aí no seu banco? Nos 2 primeiros bancos a temperatura média é de 21 graus. E se você está aí morrendo de calor e acredita na minha palavra, provavelmente o que você ia fazer é sair de onde você está e sentar aqui na frente. Porque quem acredita de fato em uma coisa reage àquela crença. Quando nós dizemos que cremos que Jesus é o Filho de Deus, a maneira adequada de mostrar essa fé é reagindo a ela e dizendo: eu entendi quem Jesus Cristo é, eu viverei para Ele. Como está a sua relação com Jesus? Você entendeu isso? As Escrituras apresentaram um profeta maravilhoso. As multidões diziam: Jesus é Jeremias, Jesus é Elias, Jesus é um dos profetas, João Batista. Mas pouco tempo depois as multidões crucificaram Jesus. Mas os discípulos sabiam quem Ele é. Ele é o Filho de Deus. E eles, alguns deles, foram executados por conta disso. Como é a sua relação com esse Jesus? Quem é Ele para você? É a pergunta que nós nos fazemos nesta noite. E a minha oração é que a sua resposta seja: Jesus é o Filho de Deus, Ele é o Messias, Ele é o meu Senhor, e eu quero viver para Ele, porque eu sei que Ele é o Deus que faz da água vinho, que o seu poder faz os mortos levantar, que Ele é quem faz que os cegos tenham vista, que Ele é quem faz que os aleijados possam mudar, e que por mais voltas que esse mundo dê, por onde quer que seja, eu quero me lembrar que Ele é o Criador de tudo, é Ele quem me faz cantar, e é para Ele que eu vou viver. E essa é a essência da música que nós vamos cantar agora, em resposta à palavra que vamos ouvir. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos nos colocar em pé, Jesus? Por mais voltas deu o mundo.
Senhor nosso Deus, nós te louvamos, ó Pai, pela tua palavra e pela sua majestade, pela superposição de tantas histórias, de tantas camadas de significado que se fecham na pessoa gloriosa e bendita do nosso Redentor Jesus. Nós te louvamos porque Jesus cumpriu o sinal de Salomão, o sinal de Elias, o sinal de Jonas, o sinal de Eliseu, o sinal de Daniel, o sinal de Jeremias e tantos outros. E nós te louvamos porque podemos perceber, pela ajuda do Teu Espírito, que o nosso Senhor Jesus é o Deus que faz todas as coisas, que Ele é o Messias, que Ele é o Cristo, que Ele é soberano sobre tudo e todos, que Ele é o nosso Salvador, que nos mantém seguros em Suas mãos fortes e poderosas. E nós te pedimos, ó Deus, que a nossa vida exiba esta fé, que nós possamos agir como quem confia em Cristo, que nós possamos viver como quem sabe que Ele é soberano, que nós confiemos em Cristo, que nós amemos a Cristo, adoremos a Ele, obedeçamos a Ele em tudo, de tal forma, Deus, que a nossa compreensão sobre quem Jesus Cristo é se reflita na maneira como nós vivemos para Ele. Guarda-nos assim, ó Deus, e abençoa-nos. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, as bênçãos e consolações do Espírito Santo sejam convosco, meus irmãos, e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém.